Mais uma vez, boa noite aos queridos irmãos, dando continuidade ao nosso estudo do livro do irmão Bruce Anstey, O Perigo do Legalismo no Cristianismo. Hoje, o testemunho das Santas Escrituras, capítulo 3, versos 10 ao 14. Desde já, os irmãos que quiserem fazer algum comentário, alguma interpretação, ou algum outro irmão quiser fazer alguma indagação, esteja à vontade. Lembrando que os comentários, no momento, restritos aos irmãos reunidos à mesa do Senhor. O testemunho das Santas Escrituras, capítulo 3, versos 10 ao 14. Os judaizantes estavam também reivindicando que as Escrituras do Velho Testamento os apoiavam. Eles imaginavam que as Escrituras davam suporte à ideia deles de que a lei deveria ser guardada para que uma pessoa fosse considerada como justa. Paulo, portanto, volta-se para a lei e para os profetas para mostrar que não havia verdade em tal ideia. Aquelas pobres almas pensavam que a palavra de Deus suportava sua posição, mas, na verdade, a Escritura provava justamente o contrário. Isso mostra o quão cegos eles estavam. E, infelizmente, aqueles líderes cegos tinham levado os cegos gálatas para a cova deles. Mateus, capítulo 15, verso 14. As Santas Escrituras, portanto, tornaram-se a próxima testemunha de Paulo em sua tese para provar que uma pessoa pode apenas ser considerada justa no princípio de fé. 4 citações são feitas por Paulo para mostrar a falta e de lógica, em se dirigir à lei para a bênção. Na verdade, em alguns poucos versículos, versos 6 a 16, ele faz citações das Escrituras do Velho Testamento não menos do que 7 vezes. Versículo 6. Previsão em Gênesis, capítulo 15, verso 6. Os irmãos querem, ao mesmo tempo, fazer a vista na Bíblia sobre cada um, para poder acompanhar em paralelo? Vamos lá. Gênesis, capítulo 15, verso 6. 15, 6. Que diz o seguinte: E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Gênesis 12, 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Gênesis 13, verso 15. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e à tua descendência para sempre. Deuteronômio, verso 10, Deuteronômio, capítulo 27, verso 26. Deuteronômio tem 21 e 27. Verso 10 e verso 13, versão 10 e versão 13. Pode ir logo no 21, 23 ou no 27 mesmo, porque ele botou no verso 10, tá? Anterior, comentário. Deuteronômio 27 e 26. Que diz o seguinte: maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá: Amém. Deuteronômio 21, verso 23, que diz: o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a tua terra, que o Senhor, teu Deus, te dá em herança. Abacuque, capítulo 2, verso 4. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Levítico, capítulo 18, verso 5, que diz: portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, observando-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Dando continuidade. Alexandre levantou a mão ou tem alguma coisa, irmão? Então vamos dar uma Não, pausazinha. irmão, foi sem querer. Ia dar o legal para ler os versículos. Ok. Dos 7 comentários, vamos ao V10. Moisés e Abacuque são citados como representando a lei e os profetas. O que eles têm a dizer sobre isso? Deuteronômio, capítulo 27, verso 26, é trazido primeiro para mostrar que a lei demandava perfeição. Moisés disse, entre aspas, um maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. O ponto aqui é que uma pessoa deve permanecer guardando, entre aspas, todas as injunções contidas na lei. Havia uma maldição sobre aquele que não o fizesse.
Não era suficiente guardar a lei por um dia, ou por uma semana, ou por um mês. Uma pessoa deveria continuar a guardar a lei por toda a sua vida. Tampouco pedia a lei ao homem para tentar guardar seus mandamentos. Dar à lei a sua melhor tentativa não seria o suficiente. Ela demandava estrita e perfeita obediência. Alguém sob a lei tinha que guardar seus mandamentos em todos os pontos, completa e totalmente. Tiago confirma isto, dizendo, entre aspas, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Tiago, capítulo 2, verso 10. Algum irmão quer fazer algum comentário sobre esse V10? Fique à vontade. Ou se quiserem fazer alguma indagação, aqueles que tiveram alguma dúvida, também estejam à vontade. Eu gostaria de trazer um pensamento, irmão, rapidinho, À vontade. porque a gente, né, acompanhando a leitura do livro, consegue enxergar tão claro a diferença entre a lei e a graça. Depois a palavra de Deus já diz, né, que pela lei nenhuma pessoa pode ser justificada. Está em Gálatas mesmo. E a gente parando assim para analisar e ver, né, o quão Satanás ele foi feliz, digamos assim, nesse quesito, porque desde o princípio ele vem tentando bagunçar com o testemunho, introduzindo a lei pelos judaizantes. E hoje a gente vê no cristianismo o quanto isso está incorporado, né? E as mesmas táticas que os judaizantes usavam no princípio, nós vemos muitos de nossos irmãos usando, né, a justificação nas passagens dos livros da lei, né, de Moisés, para justificar o ter que cumprir a lei, ter que fazer aquilo que está escrito na lei para ser justificado. E é triste porque a gente vê irmãos mergulhados nessa cegueira, e não obstante a gente vê a palavra dizer que o inimigo, Satanás, ele trabalha em cegar o entendimento, né? Ele sabe que ele não pode arrancar nenhuma ovelha das mãos do Senhor Jesus, as mãos do Pai, porque foi o Pai que deu, né, da mão de Jesus. Acho que isso está em João 10, né? Aquele que o Pai me deu, ninguém tem poder de tirá-lo, né? Foi o Pai que me deu, ninguém tem poder de tirar, né? O Pai que deu, todos que foi a Cristo, foi o Pai que fez ir a Cristo. Nós fomos escolhidos desde antes da fundação do mundo, fomos comprados por bom preço, né? E isso não dependeu de cada um de nós, e não depende. Por isso que ninguém, nem nós mesmos, temos poder de sairmos, né, do, do amor de Deus, que é Cristo Jesus. Isso que vai dizer lá em Romanos, né? Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, ele não sabe, né, mais do que qualquer um de nós, que não tem esse poder, mas ele trabalha em
confundir, né, atrapalhar a caminhada do cristão aqui neste mundo, né, com relação ao testemunho. Para o quê? Para tentar nos acusar, né, diante de Deus. Tentar nos acusar como ele está andando, o que ele está fazendo. Né? E isso é nós que permitimos, né? Pela falha que ainda há em nós, pela carne que ainda está em nós. Nós não estamos na carne, mas a carne ainda está em nós e a gente, infelizmente, nos deixa nos influenciar por ela e perdemos o foco em muitas questões. E uma das questões é essa, é andar, né, no princípio da fé, de fé, como o texto bem traz, né? O Bruce traz princípio de fé, entendendo o que é a graça, né? Essa maravilha da graça. Porque quando um crente em Cristo, um cristão, ele entende a graça, ele não precisa de nada para poder andar no agrado do Senhor. Ele não precisa de lei, de qualquer outra coisa que vá mandar ele fazer aquilo que vai agradar ao Senhor ou dizer a ele que não faça aquilo que desagrada ao Senhor. Ele vai entender pela graça, o amor de Cristo nos constrange que aquilo desagrada ao Senhor não devo fazer e aquilo agrada ao Senhor devo fazer, porque eu sou do Senhor, né? Eu sou um filho de Deus, eu sou um santo, eu sou um salvo, eu sou uma nova criatura pertencente a uma nova criação, é o entendimento da graça. E, infelizmente, só para finalizar, a gente vê, né, nossos irmãos mergulhados nessa má doutrina, nessa cegueira de entendimento. E eu conversando com um irmão adventista, e a gente, na conversa, entrou, né, nessa questão da lei, da graça e tudo. Sabe que essa denominação, ela guarda o sábado. Então, o irmão questionando que tinha que guardar, porque tinha que cumprir a lei, aquilo tudo e tal. Aí eu fiz uma pergunta para o irmão, né? Eu disse, qual era a consequência, irmão, né, de transgredir um sábado segundo a lei de Moisés? A morte, não era? Pois bem. E a gente conversando ali, e numa outra ocasião eu me encontrei com ele trabalhando no dia de sábado. Ele procurou lugar para botar o rosto dele, acredito, não achou. Quando ele me viu, quando a gente se encontrou, ele trabalhando no dia de sábado. Então é isso. Quando a gente olha para nós mesmos com honestidade, a gente vê que a gente está sendo hipócrita, né? Quando a gente está querendo nos justificar por lei, no legalismo, por princípio de lei, a gente olha para dentro, e se a gente olhar com sinceridade para dentro de nós mesmos e achar que nós vamos nos justificar perante Deus por aquilo que a gente está fazendo, né, segundo a lei ou qualquer outro tipo de regra que a gente vote, a gente vai nos achar hipócrita, infelizmente. Até aí. Perfeito. Essa parte que o irmão falou aí sobre essa pessoa lá do sábado, a gente pode dizer o seguinte, que o próprio, as próprias cartas do apóstolo Paulo, ela dá uma explicação tão fática da coisa que a gente pode fazer um comparativo assim, uma fotografia e uma radiografia. Quando você analisa a circunstância da lei, você está olhando a parte externa, você está praticando uma fotografia. Vamos ver se os irmãos conseguem pegar. Então, esses atos todos que o irmão falou aí sobre o irmão adventista, não sei o que, tal, todos estavam dentro de uma linha de fotografia, ou seja, da coisa externa sendo praticada, e que você vê
e você não tem condições de cumprir a lei. Se fosse dentro desse ponto de vista, aí o irmão já estaria condenado. No caso da radiografia, só lembrar a radiografia, você vai olhar o quê? A parte interna. Uma coisa que você não tem condições de o fazer com olhos nus para saber se está alguma coisa regular ou irregular. Ou seja, a parte que nós não podemos ter acesso, mas por uma outra circunstância, é justamente a fé. Então, o que é que se denota das duas coisas aí? Ou seja, às vezes, determinadas pessoas, para ver o poder que tem a verdade, precisa analisar e estar inserido nos dois contextos para poder ele cair naquela expressão bíblica que tem lá, Cristo é o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai sem ele. E isso aí é nada mais, nada menos, a radiologia mostra o quê? Essa parte interna, e mostra também a redenção de tudo que foi feito por Cristo para poder chegar, não é, a esse ponto da salvação. Ou seja, a graça, a fé, o interno, a lei, o exercício da lei e o não cumprimento, que é a morte. Quando espero Deus, em nome de Cristo, que eles tenham tempo para poder o Espírito Santo abrir, não só como foi dito no início da oração pelo irmão Tiago, os corações e os ouvidos para poder não cair nessa situação e continuar nesse sistema que termina o prejudicando. Se algum irmão quiser fazer mais algum comentário, aproveitei logo essa deixa do irmão Alexandre aí sobre o adventista, porque eu também já vivi alguma coisa parecida, então me lembrei dessa situação e aí falei sobre isso. E a gente vê também rapidinho, né, a questão de pegar algumas coisas e deixar outras, né? A gente vê o texto bíblico dizer, né, se tropeçar em um ponto só da lei, né, tropeçou em todos. Então não pode pegar uma coisa e outra e deixar para trás outra coisa. Quer dizer, eu quero cumprir isso e aquilo. Essas outras aqui eu não quero cumprir. Não é assim. Se fosse para cumprir a lei, tinha que ser toda a lei como o povo de Israel. Ele tinha que cumprir toda a lei, não era só alguns pontos da lei, era toda a lei. Perfeito. Mais algum irmão? No livro de Atos, né, irmãos, Atos 15, aquela parte ali é muito importante porque ela vai mostrar claramente essa transição, né? Os próprios apóstolos vão fazer uma reunião, né, e decidir, porque estava tendo essa confusão acerca dos gentios e da lei. Então, assim, se alguém chegar a conversar sobre esse assunto, é pegar e ler Atos 15 todo ali, mas principalmente já, se a gente pegar ali mais pro final ali, né, eu acredito a partir do 25, né, 24. Depois do 20 ali, já vai ficar melhor, né, já pro final ali, caminhando ali. Depois do 20, já vai ter eles vão falar, nenhum mandamento ficou para vocês, o que decidimos foi isso daqui. Se não me falha a memória, que a questão do sangue, da carne sufocada, dos ídolos, né, da prostituição. Então, se vocês se absterem disso daqui, serão bem-aventurados, já está de bom tamanho, vai ser muito bom se vocês fizerem isso. Então, esse texto de Atos 15, ele é muito claro acerca de que não ficou lei, né? Além, a gente vai ver Gálatas e outros textos aí que vai corroborar, mas lá em Atos já ficou muito claro ali, porque é uma reunião feita, a discussão era sobre esse assunto, sobre a lei de Moisés. Se você pegar Atos 15 ali, desde o início vai estar falando lei de Moisés, e o que ficou decidido
eles ainda cita bem claro que foi o Espírito Santo que pareceu bem, o Espírito Santo, aos irmãos ali, tomaram essa decisão, que não ia impor nenhum mandamento. E que a única coisa que ficaria seria essa. E assim, não fica também assim, ele batendo muito martelo e falando, se vocês fizerem isso, vai ser bom. Se vocês assim adotarem esse procedimento aqui. A questão de não comer a carne, né, sufocada, né, com o sangue. Né? Se alguém puder ler aí essa parte, é interessante. Logo no início, né, Isaac? A partir do 25, 24, 25, por aí já dá para ter uma noção. Ok, vamos fazer a leitura. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais, por palavra, vos anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da prostituição, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes. Bem vos vá. Tendo eles, então, se despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. Ok? E é interessante também, dentro desse capítulo mesmo, acho que no início a gente vê que, se eu não me engano, é Tiago que toma a palavra e fala, ou é Pedro, da questão de os pais, né, não suportarem o jogo, né, e eles querendo, né, os irmãos ali ainda sem entendimento, né, de que a lei agora não tinha mais valência no cristianismo, na nova ordem de coisas, eles vão falar isso, né? Nossos pais não suportaram, como é que a gente vai colocar esse mesmo jugo nos gentios? Né? Tá para cima aí, nos primeiros capítulos. Foi em Pedro, né? Não, é aí mesmo, em Atos, nos primeiros versículos vai estar falando, Pedro vai fazer esse discurso aí. Ah, ok. Entendi. Versículo 7. Passou. Aí. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: Homens e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho, e crescem, perdão. Até o 10 aí, irmãos. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós,
purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Ok. O 11 fecha, né? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Exato. É só, como é? O que Tiago lembrou? Deixa os ouvidos abertos, o coração aberto, os ouvidos atentos, obediência e pronto. Algum outro comentário? Alguma indagação? Podemos retornar ao texto. Mas isso é exatamente o que ninguém foi capaz de fazer. Se as pessoas fossem justificadas sob o princípio de guardar os mandamentos, então ninguém jamais seria abençoado. No entanto, a Escritura é clara de que os santos do Velho Testamento, que estavam sob a lei, foram abençoados e estão no céu agora. Assim sendo, como então eles foram abençoados? E em quais bases eles foram para o céu? Vamos ao verso 11. Abacuque é o próximo a ser citado a fim de se responder a estas perguntas. Ele mostra que fé era o princípio sobre o qual os filhos de Deus foram abençoados naqueles tempos antigos, mesmo que estivessem debaixo da lei. Ele diz, entre aspas, o justo viverá pela fé. Verso 11. Isso é citado 3 vezes no Novo Testamento. E em cada vez a ênfase está numa parte diferente do versículo. Em Hebreus, capítulo 10, verso 38, a ênfase está na palavra, entre aspas, fé. Porque o assunto ali é o andar no caminho de fé, como mostra o capítulo 11 da mesma carta. Em Romanos, capítulo 1, verso 17, a ênfase está na palavra, entre aspas, justo, pois a epístola é uma tese sobre justificação. Aqui em Gálatas, capítulo 3, verso 11, a ênfase está na palavra, entre aspas, viverá, inclusive futuro, né? Porque o ponto que é salientado aqui pelo apóstolo é o de que alguém sob a lei deve continuar por toda a sua vida a viver em obediência à lei. Uma pessoa justa sob a lei, nos tempos do Velho Testamento, era abençoada de Deus por conta de sua fé, e não por conta de suas tentativas débeis e imperfeitas de guardar a lei. Os irmãos quiserem fazer algum comentário, estejam à vontade. P2. 12. Quer iniciar o 12? Fecha o 12. Vamos lá. Paulo acrescenta, entre aspas, a lei não é no princípio de fé.
verso 12, segundo John Nelson Darby. Isso é, a lei não demanda a fé, ela demanda obediência. Moisés é citado novamente, entre aspas, o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Em parêntese. Ver também Romanos, capítulo 10, verso 5. A pessoa sob a lei é responsável por viver sua vida de acordo com aqueles mandamentos. A promessa conecta com isso era de que a pessoa, entre aspas, viveria. O Senhor, quando falando ao doutor da lei o que havia tentado, confirmou isto dizendo, entre aspas, faze isso, e viverás. Lucas, capítulo 10, verso 28, entre parênteses. Todavia, isso trata-se de um preceito teórico que é impossível de ser alcançado pelo homem na carne. A história confirma este fato, visto que não existe ninguém daqueles tempos antigos vivendo hoje. Isso solidifica o argumento. Alcançar a justiça diante de Deus, no princípio de se guardar a lei, obras, ainda não foi conseguido por ninguém. Sob esse fundamento, ninguém da raça humana chegará ao céu. Existem, na realidade, apenas duas religiões neste mundo. Uma diz, entre aspas, faça, e a outra diz, entre aspas, feito. Faça é o que todos os credos e religiões requerem, incluindo guardar a lei. Mas feito é o que o Evangelho anuncia. Cristo consumou a obra de redenção, e tudo o que temos de fazer é crer em tal obra e então somos salvos. A lei diz, entre aspas, faça e viva. A graça diz, creia e viva. Algum comentário? Versos 13 e 14. O testemunho das Escrituras do Velho Testamento mostrou a incapacidade da lei em abençoar. Ela pode somente amaldiçoar. Agora, nestes próximos versículos, vemos o triunfo da graça de Deus em Cristo. Paulo não nos deixa sem esperança. Ele nos diz, entre aspas, Cristo nos redimiu para fora da maldição da lei. Verso 13, segundo John Nelson Darby. Redenção significa colocar em liberdade alguém que está sob servidão. Entre aspas, neste versículo, se refere aos crentes judeus, pois os gentios nunca estiveram formalmente debaixo da lei. A morte é a que penalidade por violar a lei. Cristo, como o grande substituto, tomou o lugar daqueles que violaram a lei e sofreu a devida punição. Salmos 88, Isaías 53, verso 8. Ele redimiu aqueles debaixo da lei ao pagar a pena de morte
que a lei demandava. A maldição de Deus caiu sobre ele, e aqueles que creem colhem o benefício disso. A tradução galesa diz, entre aspas, Cristo nos redimiu completamente. O crente é totalmente liberto da lei. O ponto aqui é que não existe tal coisa como estar parcialmente sob a lei. A Escritura não dá suporte à ideia de que a obra de Cristo na cruz redime o crente parcialmente e que o crente faz o resto guardando a lei. Observe também que a Escritura não diz que Cristo redimiu o homem da maldição da lei ao guardar os 10 mandamentos perfeitamente durante o tempo de sua vida. Isso é um erro antigo na cristandade. É verdade que Cristo guardou a lei perfeitamente durante a sua vida, mas a sua perfeita obediência à lei não foi imputada a nós que cremos. Não é este o meio pelo qual somos considerados justos. Se sua vida perfeita pudesse nos considerar justos, qual seria então o propósito de seus sofrimentos na morte? A citação neste versículo, verso 13, de Deuteronômio, capítulo 21, verso 23, é ligeiramente diferente do que está escrito em Deuteronômio. O versículo diz, entre aspas, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Mas, em Gálatas, o Espírito de Deus nos dá um significado mais amplo, dizendo, entre aspas, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso incluiria os gentios. O ponto aqui é que se os gentios se colocassem sob a lei, eles iriam sentir sua maldição também. Mas, por outro lado, se os gentios possuem a fé de Abraão, eles entrariam na bênção de Abraão. Verso 14. Isso não significa que os crentes hoje herdam aquilo que foi prometido a Abraão literalmente. Isto é, bênção material na terra de Canaã. Gênesis capítulo 13, versos 14 e 15, entre parênteses. O Espírito de Deus, ao escrever isto, é cuidadoso em dizer que esta bênção é, entre aspas, em Cristo Jesus. Verso 14, segundo John Nelson Darby. Este termo refere-se a Cristo glorificado à destra de Deus. As bênçãos do cristão estão em um homem ressurreto e glorificado, que está à destra de Deus pela, entre aspas, promessa do Espírito. Estas são bênçãos espirituais alcançadas, entre aspas, pela fé, ou seja, o sentido da radiografia e não o sentido da fotografia, que é o externo. Muito bom. Excelente. Não existe bênção na graça dividida parcialmente. Não existe bênção na graça quem deseja alcançar ficar em cima do muro, ou sim ou não. É por aí. Obediência, ler palavra e crer. Irmão Jefferson, 21 e 7 aqui no meu. Esteja à vontade os irmãos para fazer algum comentário final aí, ou alguma indagação, se tiver alguma dúvida, vou passando a palavra aí para o irmão.
Ok, irmãos, chegamos aqui a mais um termo, né? Um capítulo aqui estudado. Vamos ver só aqui se eu permitindo, que nós vamos estar vendo na próxima semana. A imutabilidade da promessa de graça feita a Abraão. Capítulo 3, versos 15 ao 25. Se eu permitindo, na próxima segunda-feira, né, nós estaremos lendo essa parte aqui. Vou estar tirando a gravação.